Fala pessoal, olha ele aí de volta, professor Laurence na área, tudo bem com vocês pessoal, tudo jóia? Então olha só, nós temos aí mais uma aula de PG, né, de progressão geométrica, sequências em que, por exemplo, há uma multiplicação por um valor, que sempre é um valor constante. Lembra disso? Foram diversos encontros relacionados a esse tema, né, e essa ideia, por exemplo, de cálculos matemáticos. Mas veja lá, nós vimos na última aula que, por exemplo, há uma comparação entre, por exemplo, a progressão geométrica e a matemática financeira com juros compostos, tudo bem? Então nós vamos na aula de hoje fazer o seguinte, já que você entende que isso já é uma PG, né, vamos agora criar uma fórmula para juros compostos e a partir dessa fórmula, que vai ser válido para diversos casos, um caso geral, nós podemos então resolver problemas, né, envolvendo esse tipo de capitalização, esse tipo de problema de matemática financeira, de investimento de empréstimos, tá? Então aqui nós temos para nossa aula de hoje a questão então de, vamos falar assim, chamar então de montante, a fórmula do montante composto, tá? Então quando você fala muito em matemática financeira, você acaba falando muito em montante, né? Porque o montante é sempre o valor final de uma operação. Então você quando paga, por exemplo, quando você efetua o pagamento de um empréstimo, você quita tudo, você paga o montante, finaliza o processo, tá? Então o montante composto, a fórmula para juros compostos é o seguinte, o montante, que é o M, ele vai ser equivalente à letra C, multiplicado por 1 mais o valor então do I elevado, por exemplo, ao T, tá? Então essa é a fórmula do montante composto, tá? Do montante composto. Esta fórmula, ela te ajuda, pessoal, a encontrar quem? Os valores de capital inicial, de taxa, de tempo e também do montante, tá? Então vamos escrever, vamos relacionar então quem é quem nessa fórmula para a gente fazer a aplicação daqui a pouco em exercícios, tá ok? Então este M aqui, ó, é chamado então de montante, tá? O montante, como eu te falei, é sempre o valor final, né? É o processo que está acabando. Montante, valor final, valor nominal, é tudo a mesma coisa, tá? É o processo final. Legal, 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 legal. Nós temos também aqui, gente, esse C, tá? Essa letra C aqui, ó, é chamado de capital inicial, né? Cara, o capital inicial é o começo do processo. Capital inicial, ou também chamado de valor inicial, né? É nesse capital inicial que você tem o início do processo financeiro. Então, um empréstimo, né, um investimento seu, ele começa aqui, ó, nesse valor do C, que é o capital inicial. Perfeito? Bom, nós temos também aqui, ó, esse I aqui, ó, né? Esse I é chamado de taxa. Então, quando você vai fazer um empréstimo, quando você verifica lá o teu cartão de crédito, né, sempre tem uma taxa, né, uma taxa, por exemplo, de juros. Então essa taxa, não se esqueçam que, por exemplo, quando você fala em taxa, você fala em algo por cento, perfeito? E esse T aqui é o período do empréstimo, né? O tempo por um tempo aí, né? Você vai pedir um empréstimo e faz um trato no contrato com o seu gerente do banco, que, por exemplo, você tem uma promessa de devolver o dinheiro depois de um certo tempo, né? Um período de capitalização que acontece, tá? Então aqui você tem a fórmula do chamado montante composto, perfeito? Então, gente, cara, de uma forma geral, o que acontece? Eu posso até resumir para vocês que a matemática financeira, ela tem, por exemplo, duas flechas, tá? Então, por exemplo, aqui imagina a linha do tempo, tá? Nessa linha do tempo, você tem, por exemplo, duas flechas, tá? Uma flecha, por exemplo, pequenininha aqui, ó, e uma flecha, por exemplo, grandona. Né? Então a matemática financeira, ela faz então esse processo, né, de duas flechinhas. Ele faz uma flecha pequena, chamado de capital inicial, por um determinado tempo aqui, ó, ele virá um valor grande, que é o montante. Tá? Então esse, na verdade, é o principal trabalho da matemática financeira, né? Pegar um valor pequeno, determinado um certo tempo que você tem aqui, a uma determinada taxa, né, em porcentagem, fazer esse valor, fazer essa flecha crescer. Né? Então, quando você, por exemplo, vai no banco e tem uma certa dívida, que acontece? Durante um determinado tempo esse dinheiro se capitaliza, cresce, 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 cresce e vira um montante. Então você entrega para o banco, né, por caso do gerente do banco, esse valor maior. Tá? E vejam que o que acontece, essa diferença de alturas aqui, ó, essa diferença de altura do valor pequeno para o valor grande é chamado de juro. É o que você paga, né? Então essa diferença desse pequeno para o grande é o juro. É o lucro que, por exemplo, os bancos têm na questão operacional.
Tá ok? Então, vejam, fórmula do montante, capital inicial, 1 mais I elevado ao valor do T. Essa é a fórmula do montante. Caso você queira encontrar o valor do juro, né, de acordo com essa fórmula, você pode pensar o seguinte, ó. O que é o juro? O que é o J de juro? Se você observar na figura, esse juro é uma diferença, né, de quem? Do montante para o capital inicial. Então, caso você queira encontrar o juro, você pega o valor final, que é o montante, e subtrai do capital inicial, né? Essa diferença de M menos o C dá, por exemplo, o J, né? Esse J, tá? Vejam, quanto mais tempo você tem para quitar sua dívida, né? Esse valor tende a ficar maior. Fica mais alto. E essa diferença maior, logo os juros que você paga para o banco é um juro muito maior, né? Então fica atento a essa situação financeira que a gente acaba não se atentando e achando que não, vamos deixar para, né, para um outro dia. Não deixe o valor capitalizar, porque na verdade ele vira vamos pensar assim, uma função exponencial, né? É um crescimento, se você pensar aqui, é uma função exponencial, é um crescimento exponencial. Então sempre se multiplica, como te mostrei na aula anterior, né, que os juros compostos ele está diretamente relacionado com uma PG. Que é uma PG? É uma sequência que a cada etapa que você tem, ele vai se multiplicando. Então se você pensar numa dívida, né, para cada período ele multiplica, multiplica, multiplica. Então o valor sempre final, se você pensar na multiplicação, sempre fica maior. Entende isso? Beleza? Então com essas duas fórmulas de montante composto e de juros, nós podemos resolver qualquer tipo de exercício, do tipo matemática financeira, juros compostos. Quer verificar? Olha só. Nós temos, por exemplo, então aqui, ó, um problema. Um empréstimo de R$200. Olha, esse empréstimo ele foi de R$200 realizado a uma operação de juros compostos. Importante falar para vocês. Vejo que existem, pessoal, dois tipos de operações. Quando você fala em juros compostos, em matemática financeira, no caso, tem os juros compostos, tá? E o juros simples, tá? Tem a capitalização composta e a simples. Legal. Então, o duzentão foi então um empréstimo. O processo está composto. Vai ser pago após 2 meses. Se o valor dos juros foi de, por exemplo, R$42, qual a taxa mensal de juros? Então veja, é uma questão de operação financeira, juros compostos, então vamos agora verificar o que aconteceu aqui, tá? Então na questão nós temos assim, ó, vamos pensar agora. Nós temos então que um empréstimo de R$200, então por exemplo, ó, o capital inicial dessa questão é um valor de R$200, tudo começa com empréstimo, né? Que é o chamado capital inicial. Realizado, juros compostos, legal, bacana, ser pago após 2 meses. Então veja que o tempo aqui, gente, ó, T de tempo é equivalente, por exemplo, a 2 meses. Eu acho super legal, bacana que você faça essa organização durante uma questão, né? Coloque, por exemplo, os dados, tudo mais, hein? Então coloca até R$200, né? Porque é uma operação financeira, então a unidade está, por exemplo, em reais. Bom, então pago após 2 meses. Se o valor dos juros foi de R$42, ó, então o J, os juros, é equivalente ao valor de R$42. A pergunta da questão ela foi a seguinte: qual foi a taxa mensal de juros aplicada nessa operação? Gente, pensa no seguinte, a fórmula que eu passei para vocês é essa aqui, ó. Montante é igual a capital inicial, 1 mais o valor então do I elevado, por exemplo, ao T. Né? Então vejam que nós temos algumas informações da questão. Uma delas, por exemplo, é que o tempo é equivalente ao número 2. Já sei, T vale 2. Eu quero saber também, gente, o valor do I, né? Então a pergunta é, encontre o valor dessa taxa. Quanto é que vale esse I? Coloca, por exemplo, no I uma interrogação. Conheço o valor do T, deixa eu até mostrar para vocês aqui, ó, esse T eu conheço. Ele vale 2, ok? Né? Esse C aqui, ó, legal também, né? Nós conhecemos, tá aqui, ó, ele vale 200. Quero encontrar o valor desse I, que eu coloco, por exemplo, aqui uma interrogação, né? E eu quero encontrar, sabe quem também, gente? O montante. Veja, no texto ele não cita nada de montante, ele não fala para nós em valor final, montante, valor nominal, nada disso. Mas vamos pensar, gente, o que é montante mesmo? Cara, o montante é você pegar o capital inicial e somar com os juros. Lembra? Então, o montante é esse valor final. É o que você pediu de empréstimo mais os juros. O que eu pedi de empréstimos? R$200. Me cobraram juros de 42, tá? Então, por exemplo, o montante é o valor de capital inicial mais os juros. Então, o capital inicial é R$200.
e o J de juros 42, tá? Então esse montante ele está de forma implícita, né? Que é o valor de 242. É a soma inicial mais o valor de juros, tá? Então você vai ter assim, ó, 242, que é o montante, vai ser igual o capital inicial 200, tá ok? Depois, aqui você vai ter assim o valor então de 1 mais o valor então de I, que eu quero encontrar a taxa, elevado, por exemplo, ao quadrado, né? Elevado ao quadrado. Até agora tudo bem? Apliquei os valores, eu quero encontrar o valor desse I. Bom, o 200 está multiplicando, vai passar dividindo, né? Então, por exemplo, ó, 242 divididos por 200 vai ser equivalente ao valor então de 1 mais o I elevado, por exemplo, ao quadrado, né? Valor então de 1 mais o I elevado ao quadrado. Legal, bacana, show de bola. Então 242, pessoal, dividido pelo valor então aqui de 200, aqui você vai ter, por exemplo, essa divisão equivalente a 1,21, tá? 1,21, que vai ser equivalente a 1 mais o valor do I elevado ao quadrado. Não se esqueçam, querem encontrar a taxa, querem encontrar o valor do I, né? Agora vamos pensar o seguinte, qual que é o número que elevado ao quadrado vira 1,21? Essa é a pergunta, né? Qual que é o número que elevado ao quadrado vira 1,21? É esse cara aqui, ó. Então o valor de 0, né? 1,21 é como se fosse 1,1, né? 1,1 vai ser igual a 1 mais o valor do I. Tá? Então, o valor que elevado ao quadrado é 1,21 é 1,1. Então, esse número aqui é o valor de 1,1. Traz 1 para cá agora negativo. Então, você vai ter, por exemplo, 1,1 menos o valor de 1, que vai ser equivalente a 1. Então, logo, 1,1 menos 1 é o 0,1, que é igual ao I, que é a taxa. Logo, essa taxa em porcentagem é de 10%. Tá? 10%, por exemplo, ao mês. Então, para cada mês que passa, há uma capitalização composta de 10%, tá? 10%. Veja, recaímos numa chamada equação exponencial, tá? A matemática financeira e interpretação, ela está aqui, ó. O restante, ela vira, por exemplo, conteúdos já ministrados para vocês de encontros anteriores. Uma chamada equação exponencial. Perfeito, pessoal? Tudo bem? Então é isso aí. Grande abraço para vocês. Até o próximo encontro.